Oi, César! Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Você seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Prazer enorme Obrigado. estar aqui com você e com os seguidores, transmitindo esse bocado de informação que você tem para passar, que vai ser uma verdadeira aula. Gente, como eu estava falando, o César trabalha há 14 anos com pescados. Ele é especialista na área, ele já foi professor, é veterinário, é mestre no assunto. De fato, ele fez o mestrado dele em segurança de pescados. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E atualmente ele trabalha, ele é um dos fundadores, né, César, da Isso. Fishtag, que é a empresa responsável em encurtar o caminho entre os pescadores e os restaurantes. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre como você, consumidor, em casa ou numa peixaria, no supermercado, pode receber melhores, tratar melhor esse pescado e receber mais informação a respeito da manipulação e da segurança. Então, César, a palavra é toda sua, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tô feliz de estar aqui. É, Bom dia, boa tarde aí para todo mundo. E a gente está aqui para tirar dúvidas mesmo. Como você falou, vai fazer 14 anos no ano que vem, no início do ano que vem, que eu trabalho com qualidade, especificamente com qualidade de pescado. Nesse meu caminho eu já estudei muito, já fiz mestrado, já visitei um bocado de lugar, já vi muito peixe e eu também sou meio apaixonado por isso. Então isso ajuda um bocado a gente a passar informação, a divulgar esse tipo de trabalho. Dá para Então, perceber. tô aqui para esclarecer as coisas, para que o que puder, eu tô aqui, o que tiver ao meu alcance, a gente vai falando. Ótimo. A gente está dando graças a Deus que hoje a internet está encurtando os caminhos também, porque se não fosse o Instagram ou mesmo o YouTube, eu nem saberia talvez da sua existência. E a quantidade de informação que você tem para passar é aquele tipo de coisa que a gente leva meses para descobrir. Eu mesmo, quando resolvo me informar sobre um pescado, sobre segurança, sobre procedência, meu Deus, são artigos e artigos, tem que ver vídeo mais vídeo, é o tipo de informação que ainda não está tão disponível, então eu acho que você está sendo um grande transformador nessa área. Isso. E a Fishtag também está transformando muito esse processo de como o peixe está trazendo transparência com relação à pesca, transporte e segurança do peixe, certo? A Exato, Fishtag exato. fica em Natal, né, no Rio Grande do Norte. É, Conta um pouquinho para a gente como é que funciona a empresa. a empresa da gente, a gente está querendo justamente encurtar mesmo, né, esse caminho. Hoje a gente está com um polo produtivo em Natal, principalmente de atum, e já estamos entrando em alguns outros polos produtivos para ver outros tipos de pescado, fazendo a conexão realmente direta do produtor do pescado, do pescador, para os restaurantes ou peixarias e tal. Isso aí é importante porque a gente fazendo essa diminuição no caminho, o peixe sofre menos, tem menos manipulação, e quanto menos manipulação, melhor. A gente está trabalhando só com peixe legalizado, então todos os peixes que a gente trabalha são de barcos que têm registro de pesca, o peixe passa por dentro de uma indústria, uma empresa que tem uma fiscalização, gera dados de pesca, e isso é muito importante. A gente está fazendo um controle também de todo o rastreamento do peixe. Então, quando o restaurante e tal, quem comprou o peixe, recebe aquela caixa, ele vai ter um QR Code que ele pode dar uma lida com o celular e ali vai estar todas as informações daquele peixe que ele comprou. Qual barco que pescou, qual empresa que pescou, qual indústria que processou, qual dia que chegou, qual dia que o barco chegou e fez o desembarque, o nome do próprio restaurante que para onde está indo o peixe, todos esses dados, peso, classificação, esse tipo de coisa. E dentro de cada caixa a gente está utilizando também um termorregistrador, que é um aparelhozinho, um chipzinho que ele vai marcando a temperatura a cada 5 minutos. A gente coloca Uhum. dentro de cada caixa e a cada 5 minutos ele marca a temperatura para a gente poder ter um histórico de onde passou, se teve alguma modificação brusca de temperatura, se o peixe sofreu
nesse caminho. Então, a gente tem um gráfico no final com toda essa temperatura a cada 5 minutos. Então, é transparente mesmo. Então, o restaurante vai ter acesso a o que o peixe passou e de onde o peixe veio. Isso é bem legal. Consegue acompanhar o caminho que o peixe tá fazendo antes de chegar no restaurante, certo? Não antes de chegar no restaurante. Quando chega no restaurante, ele sabe todo o histórico. Do histórico, entendi. Sabe todo o histórico, se aconteceu. E se tiver acontecido algum problema, a gente sabe qual foi exatamente o horário e sabe com quem estava esse peixe. A questão de logística, porque tem pelo menos 3 logísticas. Uma logística inicial, uma logística aérea e a perna final, que é a entrega na porta do restaurante. Então, a rastreabilidade do produto, como o Juliano está falando, né? Perfeito. Exatamente. E quanto tempo que leva desde que o peixe é pescado, porque ele pode passar um tempo ainda na embarcação, né? Isso. Até chegar no restaurante. Isso é uma coisa que o pessoal pergunta muito e tem muita dúvida com relação a isso. As pessoas têm uma ideia de que o peixe fresco é o peixe que foi pescado no dia anterior. E não é bem assim, certo? Então, os barcos de atum, eles passam aí 25 dias no mar, mais ou menos. Então, o primeiro atum... Exploração da carne, então tem um instrumento que eu furo o peixe para tirar uma amostra da carne. Dessa amostra eu vou ver transparência, brilho, cor da carne, textura da carne. Depois eu vou ver
a frescura, o frescor do peixe de uma maneira geral. Esse frescor do peixe a gente vê em todo o peixe, vê olho, esse tipo de coisa. No caso do atum, ele vem até sem cabeça, mas a gente vê o frescor, por causa de brilho, escamas bem aderidas, tal, e depois a gente vê textura, odor também, e a gente vê textura do peixe. Isso tudo vai gerando classificações, a gente vai gerando códigos que a gente vai colocando no peixe também. Existe também um corte que a gente faz lá na parte caudal para tirar uma amostra em meia posta do peixe, que a gente vê também coloração, vê como está o brilho daquela carne. E aí a gente vê gordura também do atum, que a gordura é muito valorizada do atum na culinária japonesa, porque dá um sabor realmente bem diferente. E a gente dá mais outras classificações para isso aí. E além do peso, né? O peixe maior, por exemplo, ele tem um rendimento maior, um aproveitamento maior. Então, tem uma diferença aí. Então, tudo isso é classificação. Mas a gente simplifica essa classificação em super prêmio, prêmio e econômico, certo? Para poder ficar, todo mundo entender que o super prêmio é melhor do que o prêmio, que é melhor do que o econômico. Então, fica tudo mais fácil. Mas a classificação do atum vai ser sempre assim. Brilho, transparência e cor da carne. Que a gente pode levar para outros peixes também, certo? Como o atum, a questão... Eu estou falando, viu, Fê? Se quiser me interromper, pode me interromper. A coloração do atum é uma coisa que diferencia muito na classificação. Nos outros peixes, nem tanto. Então, o que a gente vai ver na carne dos outros peixes é mais o brilho e a transparência da carne. Vai ter uma variação de um peixe para outro, mas principalmente o brilho vai indicar muito a qualidade daquele peixe aí. Certo, a pessoa que está na peixaria. Eu acabei de chegar da peixaria, inclusive. Eu fui comprar um peixe, a primeira coisa que o peixeiro falou, que eu já compro lá há 15 anos, foi: Fê, acabou de chegar um olhete incrível, acabei de abrir, de filetar. Quando você pega esse peixe na mão, quando eu peguei o filé, eu realmente observei o brilho, a cor dele é bem diferente já de um peixe que já foi aberto há mais dias. Lá é legal que eles embalam a vácuo, né? Então preserva mais essas características organolépticas. Mas é o que o pessoal tem que, quando ainda não criou essa relação de confiança, que tem que ser criada numa peixaria mesmo, você consome bastante peixe cru, se ainda não tiver criado, tem que observar, a gente tem que, como consumidor, saber observar esses detalhes. Então, eu sempre vejo, claro, o ambiente, a peixaria de modo geral, como é que está disposto o filé, o peixe. Eu já pedi para conhecer os bastidores, tem que ver se tem vapor d'água na geladeira que indica que pode ter sido desligada ou não, toda a limpeza e as características do filé. Então, para ver o peixe inteiro, o brilho também da escama, o olho muito brilhante, bem saltado, e o filé, todo esse brilho, o salmão é muito... mesmo um peixe branco, ele também tem um brilho na carne, ou o salmão dá para ver mais ainda pelo seu alaranjado, de preferência que não esteja quebradiço, que não esteja minando água. E, se possível, pedir pro peixeiro: deixa eu dar uma olhada se for um peixe inteiro nas guelras, ou às vezes pedir para passar a mão na própria pele. No filé, não é para todo mundo que ele vai, né, vem aqui e encosta no peixe, mas de preferência, se ele puder colocar o dedo na carne, ela tem que estar uma carne firme. Então, eu imagino que isso deva ser características, pelo meu conhecimento de peixe, de tanto consumir peixe, que podem ser avaliadas em todos. Então, quem está indo numa peixaria tem que criar uma relação de confiança mesmo com o peixeiro, mas também tem que saber dessas coisas, começar a ser mais curioso em relação a isso, falar: o que eu tenho que saber para comprar um peixe com segurança, sabendo que ele é de boa procedência. Bom, primeiro observar esses aspectos. Mas tem coisas que ele acaba não conseguindo saber só de olhar. Ele tem que perguntar para o peixeiro: da onde vem esse peixe? Isso. Então a gente sabe que a peixaria tem que ter registros, né? Registro federal, municipal, estadual. E o que mais que o consumidor pode perguntar para esse peixeiro? Porque, gente, não pode ter vergonha, tem que perguntar mesmo. O assunto é sério, você está trabalhando com peixe cru. Quando eu chego, você já deve ter acompanhado os meus stories, quando eu chego numa peixaria: Fê, oi, tudo bem? Lá, lá, lá. Então, já tem essa relação. Então, o que mais um consumidor de peixaria, ou até de supermercado, a gente pode falar daqui a pouco, mas de peixaria, poderia perguntar para o peixeiro
além da sua avaliação ocular e tátil? É, Oi, voltei? Voltou. Voltei, pronto. Voltou. Essa relação, primeiro essa relação com o peixeiro é muito importante, mas precisa começar de algum ponto, né? Então, você vai a primeira vez à peixaria, então você vai ter que começar de algum Exato. ponto. Então, primeiro, a peixaria precisa ter realmente uma fiscalização, certo? As indústrias de processamento, existe uma fiscalização específica para as indústrias de processamento, que é Serviço de Inspeção Federal, Estadual, Municipal, tal, mas também existem essas fiscalizações que podem ser feitas pela Anvisa também na peixaria. Isso é importante saber se a peixaria é fiscalizada, porque a gente já consegue, já existe uma série de exigências pela legislação que já ajuda muito a gente nisso aí. Então, você comprar de um local que é legalizado, que tem registro, já é importante. É importante você saber de onde vem aquele peixe por algumas situações, certo? Existe a situação de segurança alimentar. É importante que, por exemplo, aquele peixe tenha sido pescado numa água limpa, por exemplo. Então, se o peixe vive numa água suja, numa lagoa suja e tal, ele vai ter, ele vai passar aquilo ali, ele vai ter alguns contaminantes já desde o início da vida dele, enquanto ele vivia. Então, é importante a gente saber de onde vem aquele peixe, ou a peixaria saber de onde vem aquele peixe, para a gente ter isso aí. Outra situação, que é uma situação de controle, digamos assim, não adianta a gente estar preocupado com o meio ambiente, em não jogar lixo, todo mundo preocupado com canudinho, que ninguém pode mais usar canudo hoje, aquela coisa toda, mas você não sabe se aquele peixe que você está consumindo está sendo registrado. Então é importante que aquele peixe seja um peixe de um barco que tenha registro, que passe por dentro de um local que resiste, que tenha uma fiscalização para poder registrar aquele peixe. Por quê? Se a gente começa a pescar e não tem registro, ninguém sabe o quanto está se pescando. Então a gente precisa saber quanto está se pescando para poder fazer as análises estatísticas. Existem órgãos internacionais, inclusive, que fazem esse tipo de análise, e o Brasil precisa reportar esses dados para esses órgãos, e eles fazem as análises lá, e eles dizem, olha, está pescando demais, então tem que diminuir a quantidade de pesca, tá? Tem que fazer todo esse trabalho. Então, é importante que a gente saiba a origem desse peixe, se o peixe é um peixe registrado, tanto para a saúde como para o meio ambiente. E, em princípio, uma peixaria que tem os seus devidos alvarás, que tem CIF, ela em princípio, é para ela ter só peixes que tenham essa procedência segura, certo? Esse registro. Exato. Pode acontecer de uma peixaria que tenha toda a papelada certinha, todos os certificados, adquirir um peixe de um local, de uma pesca ilegal? Não, isso aí não é para acontecer, certo? O peixe que uma pescaria, uma peixaria ou uma indústria de beneficiamento é para receber peixe legalizado. Então, eles precisam ter, inclusive, documentação de onde está vindo esse peixe. Ou o barco que está pescando, precisa ser um barco registrado, por exemplo, uma indústria que tem CIF. Aquele barco que está vindo desembarcar, ele precisa ser registrado. Ou aquele produtor de camarão ou aquicultura, ou até mesmo salmão mesmo, que vem do Chile, ele precisa importado aí é mais registro ainda, porque precisa o produtor do salmão ser registrado, a empresa que vai importar esse salmão precisa ser registrado e precisa passar por fiscalização aqui no Brasil. Então, são várias fiscalizações até chegar no consumidor. Então, digamos que seja uma rede segura e cada vez mais segura de pesca, distribuição, revenda de pescados. Certo? Isso. O pessoal às vezes é muito contra, ou fala muito, reclama muito da questão de fiscalização, mas a fiscalização sendo bem feita, é uma fiscalização boa para o consumidor, certo? Precisa ter registro, precisa ter uma fiscalização para a gente poder
consumir o peixe, chegar de olho fechado lá na peixaria e dizer, me dê aí um filé de tal coisa que eu vou comer sem problema algum. Uhum. Eu, graças a Deus, nunca passei mal comendo peixe cru, nem em restaurante, nem comendo em casa. Como eu falei, faz 15 anos que eu compro na mesma peixaria. E eu sou sempre bem criteriosa, eles sabem disso. Então, criando essa curiosidade, essa relação com o peixeiro, criando fidelidade com a peixaria, a gente vai se sentindo cada vez mais seguro também. Mas aí entram outros aspectos que a gente não enxerga, bactérias e parasitas. Perfeito saber dessa procedência, desses registros todos, que são indícios de maior qualidade. Agora, pode acontecer da gente, da peixaria para casa, né, não ter um cuidado devido com o transporte, a manipulação em casa também não ser a mais adequada. Então, às vezes a gente acaba culpando uma peixaria, mas quem manipulou mal o peixe foi você mesmo em casa, certo? Exato, exatamente. Não adianta o barco fazer o trabalho bem feito, chega na indústria, faz um trabalho bem feito, passa na peixaria, tudo bem feito, você chega em casa, você compra aquele peixe, coloca lá, dificilmente, raríssimos casos das pessoas que levam um isoporzinho com gelo para poder comprar o peixe e colocar dentro do isoporzinho com gelo. Então, o normal você deixa o carro estacionado no sol, vai lá na peixaria, compra seu peixe, vem lá dentro do saco, ali não vai estar com refrigeração, coloca lá dentro do carro quente, vai passear ainda, vai passar na casa da tia, vai passar na casa da avó, vai para casa da irmã, para poder depois chegar em casa e aquele peixe que estava ali na temperatura, que era para estar na temperatura de torno de 0 grau, ele vai estar aí de 10, de 12, de 20 graus, e aí sim a gente está dando oportunidade àquelas bactérias que possivelmente vão estar ali naquele peixe a proliferarem, certo? O frio, ele tende a fazer com que as bactérias diminuam e não tenha proliferação, certo? Então, uma forma excelente de conservar alimentos é o frio, a gente conhece, é justamente por isso, porque a gente não vai ter uma proliferação bacteriana tão rápida. Mas, acima de 4 graus já começa a ficar perigoso, né? Qualquer alimento, não só o peixe, só tirar o gato daqui. Não só o peixe, né? Mas acima de 4 graus a gente sabe o gato que... tá de olho no peixe. O de peixe, ele tá aqui... Passou de 4 graus já começa a ficar uma situação mais delicada, né? Para todos os alimentos, né? Que devem ser refrigerados. Tem alguns peixes que são até mais... que precisa de ter um cuidado mais rígido com relação a isso. Tipo, o atum é um deles. A gente precisa ter um controle mais rígido, porque além da proliferação bacteriana, existe a formação de histamina. Então, se a gente tem uma temperatura elevada por um longo período, a gente pode ter formação de histamina no atum. O que é histamina? Histamina é uma amina biógena, certo? Que é formada porque o atum tem tem grande quantidade de histidina e algumas bactérias, e a temperatura faz com que essa histamina fique livre, se transforme em histamina. Se a gente consumir um peixe que tem uma quantidade alta de histamina, a gente pode ter uma histaminose. O que é uma histaminose? É como se fosse uma alergia. Quando a gente tem alergia, a gente toma um antihistamínico. Só que quando a gente tem alergia, a gente que produz a histamina. Nesse caso, a gente vai consumir a histamina pronta. E aí sim, não precisa nem você ter alergia para você ter uma crise alérgica, digamos assim. Isso é bem perigoso. É bem perigoso de verdade. Então, dá para consumir atum tranquilo, sem problema nenhum, desde que ele seja bem refrigerado, certo? Por exemplo, na indústria que tem CIF, eles são obrigados a fazer análise de histamina na própria indústria, na análise laboratorial de histamina, em uma amostragem de todos os barcos que chegam. Então, todos os barcos que desembarcam lá, se tiram a amostragem de 18 atuns diferentes e se faz a análise de histamina desses 18 atuns para ver se o lote foi bem conservado e tal. E o que você estava falando, eu falei da histamina, é até um exemplo legal. A histamina não é uma bactéria, mas a histamina é um exemplo de uma coisa que faz muito mal, mas não altera em nada o peixe, certo? Não altera em nada, não altera na cor, não altera o sabor, não altera nada, odor, nada.
Então, é aí onde está o perigo. Existem algumas bactérias também que são assim. Então, as bactérias que são putrefativas, que são aquelas bactérias que fazem com que ocorra decomposição daquele alimento, seja ele peixe, carne, o que for, elas não são tão perigosas. Por quê? Porque o alimento vai ficar com odor horrível, com aparência horrível, que ninguém vai comer já. Então, as bactérias que estragam o alimento, não tem problema, porque a gente não vai consumir um alimento estragado. Mas existem aquelas bactérias que elas proliferam no alimento e elas não alteram o alimento. É aí onde está o perigo. Porque é aquela coisa de você faz, pô, eu comi aquele negócio, estava tão bom, não tinha nada, estava com sabor bom, estava tudo, mas no final você teve um problema. Então, quando a gente contamina aquele alimento, que pode ser através de manipulação, de contaminação cruzada, de vários fatores, a gente contamina aquele alimento e dá condições daquela bactéria proliferar. Pode acontecer duas coisas. Aquela bactéria pode proliferar e produzir a toxina no próprio alimento, que a gente vai consumir a toxina pronta, aí a gente vai ter uma intoxicação alimentar, ou a gente vai consumir aquela quantidade de bactérias que ela vai fazer mal lá no nosso trato digestivo, que a gente vai ter uma infecção bacteriana. Agora, de qualquer jeito. Sim, esse tipo de bactéria, só para esclarecer para o pessoal, eu comprei um peixe de boa procedência, todo registrado, mas o que acontece? Ele em si, esse peixe, né, tendo todo esse caminho de qualidade, de cuidado, de registro, de avaliação, de seleção, ele não é para ter uma bactéria nociva, certo? O que acontece é, chegando numa peixaria, o peixeiro não sabe manipular. Chega em casa, a pessoa não sabe manipular. A gente estava conversando sobre manipulação, sobre contaminação cruzada. Você deu um exemplo ótimo ontem, a gente estava falando sobre o tomate. A pessoa pegou num tomate e já meteu uma no peixe. Está usando uma tábua para cortar um frango e vai e joga o peixe em cima. Então, é em casa, dos maiores riscos que a gente tem. Restaurantes também, vejam, peçam no restaurante para ver os bastidores. É sempre muito bom que estejam abrindo peixe na sua frente. O pano, aquele fuquim, pano culinário japonês, toda hora ele é usado, tem que estar limpando a tábua, tem que estar limpando a faca, ele tem que ser lavado toda hora, a mão tem que estar sendo limpa toda hora. Às vezes eles trabalham nos manaitas, aquelas tábuas gigantes, que não dá para levar para a pia, mas essa tábua tem que estar o tempo inteiro sendo higienizada. Então, às vezes, como eu estava falando, a gente põe a culpa na procedência ou na peixaria. A peixaria está lá no peixeiro e a culpa é nossa. E a culpa às vezes é nossa. Então o pessoal que comprou um peixe em casa, por exemplo, eu comprei o peixe, a peixaria fica a 1 minuto da minha casa. Rápido. Isso. Cheguei, eu não precisei levar os isoporzinhos, cheguei rapidinho, já está na geladeira. Eu coloco na gaveta de frios. O pessoal aqui está perguntando, como é que eu armazeno, então, esse peixe? A gente já sabe da questão da manipulação. Você tem que estar o tempo todo no teu ambiente limpo. Isso. E aí, filetei, cortei os tijolinhos que a gente fala, né? São o pessoal fala netá ou tanê, dependendo do corte. Como é que eu vou guardar isso na minha geladeira depois? Isso. Vamos falar da manipulação do peixe inteiro, certo? O peixe inteiro, ele sendo cortado. Vamos dizer assim, a peixaria já tem que ter esse cuidado. Mas vamos dizer que a gente compra o peixe inteiro para cortar em casa. Vamos entender que essa é a manipulação que tem que ser feita na peixaria e em casa também. Só que em casa existe mais risco, certo? Então, a gente compra um peixe inteiro, a pele do peixe é contaminada. Por mais que a gente lave, a pele do peixe existe uma contaminação. Não quer dizer que não pode comer pele de peixe, hein, pessoal? Mas a pele do peixe existe uma contaminação natural. A gente pega aquele peixe, coloca em cima de uma tábua, faz o filé do peixe, certo? E coloca o filé com a pele para baixo em cima da tábua. Até aí, tudo ok. Aí o pessoal vai lá com aquela faca, faz aquela técnica de cortar, tirar a pele do filé, bota embaixo assim, passa a faca e tira aquele filé, fica a coisa mais linda do mundo. Mas o cara puxa a pele e coloca o filé em cima da tábua onde estava em contato com a pele. Então a gente já tem uma contaminação cruzada aí da pele do peixe com a carne do peixe. A carne do peixe é para ser estéril. Na hora que você abre, é para ser estéril. Não é para ter contaminação.
Então, a Uhum. pele, sim, tem contaminação. Então, a gente não pode encostar na pele e na carne do peixe, até as Uhum. nossas mãos, certo? Então, a gente manipulou o peixe, lava a mão e vai lavando a mão. Tem que aprender a lavar a Uhum. mão com certa Uhum. frequência. A questão do tomate que eu estava falando é a contaminação cruzada de vegetais com produto de origem animal, com peixe, por exemplo. Então, você pega um tomate que não está higienizado, as frutas e verduras precisam ser higienizadas também. Aí você pega um tomate que não tá bem higienizado, então ele tem, tudo tem bactéria, né? Na minha mão tem bactéria, na minha boca tem bactéria, em tudo que tem Uhum. bactéria. Só que elas estão lá, digamos assim, sem proliferação, elas estão lá paradinhas, quietinhas na dela. Aí você pega ela, Uhum. tira ela lá do tomate e coloca na carne do peixe. Você tira ela do lugar que ela estava quietinha, no quartinho escuro, e bota ela numa festa lá, numa baladona, que tem alimento à vontade, que tem Água. água à vontade. Então, o que é que essa bactéria faz? Ela vai proliferar rapidinho. E pode acontecer isso aí, de criar toxina e esse tipo de coisa. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado não, um grande cuidado com esse tipo de contaminação. Então, vai separar os alimentos, tal, vai fazer o sushi com manga, vai fazer o sushi com pepino, tal. Pega todos os vegetais que Uhum. você vai trabalhar, Uhum. você higieniza eles todos, e aí sim você pode trabalhar eles, até junto, Claro. botando junto do peixe, no sushi não tem problema nenhum você fazer sushi Uhum. misturado. Mas o que não pode é você pegar com as mãos sujas no tomate, em algum outro vegetal, e colocar as mãos no peixe. Até as suas mãos mesmo Uhum. tem que estar lavadas. Uhum. Aí você falou um termo muito importante. O filé, a carne do peixe, quando você abre, é estéril. Então, o pessoal às Isso. vezes tem mania de achar que tem que lavar, que tem que passar algum produto, que Não. tem que fazer uma coisa. Gente, o peixe, você compra um peixe inteiro na peixaria, a carne, o produto que está dentro, como o César falou, não é como falar com um especialista, né? Ela é estéril, ela é segura. Então, às vezes, você querer abrir o peixe, querer lavar é que vai Não. tornar a coisa insegura, Isso, né? exatamente. A carne do peixe, de um peixe saudável, ele é uma carne estéril, é uma carne segura, certo? Só que é uma carne que tem todos os nutrientes que a gente vai querer também consumir, mas as bactérias também querem. Então, ela é estéril, não tem bactéria, mas a partir do Aham, momento, até no ar, tal, ela começa a ter algum tipo de contaminação, que a certo. gente não quer que não Aham, tenha proliferação. aham, Então, se a aham. gente pega, joga um monte de bactéria lá e deixa ela numa situação que ela pode proliferar, que é ruim. Então, o que é que a gente tem que evitar? Primeiro a contaminação e depois a proliferação. O que é que a gente tem que fazer para isso? Lavar as mãos, lavar as coisas para não ter a contaminação e manter o peixe refrigerado, certo? Para poder não correr esse tipo Uhum, de proliferação. uhum. Aqui eu tenho a minha tábua para peixe, eu tenho a minha tábua para frutas e vegetais e eu tenho a minha tábua para carnes. Acho que já é um grande início. Eu nunca corto o meu peixe na tábua de frutas ou de vegetais. Essa distinção de utensílios também ajuda muito. Isso. E quando a gente falou aqui do peixe inteiro, quando se trata do filé, aí tá, eu comprei o peixe inteiro, vi que a carne é estéril, mas e o filé? Eu comprei na peixaria agora, meu filé de olete lindo, maravilhoso, que tinha acabado de ser aberto e embalado a vácuo, trouxe para casa. Eu não faço nada. Tem gente que lava, eu não lavo, porque, como eu falei, eu acredito na procedência e na manipulação desse peixe lá na peixaria. E confio na minha manipulação também. Então, gente, existem algumas técnicas como o sudimê, shodimê, que a gente faz no peixe, mas não é uma coisa que você vai desinfetar, não é um tratamento para você higienizar o peixe. Vai matar bactérias? Vai. Se você colocar o peixe numa cura por sal, ele vai desidratar, vai acabar perdendo Isso. bactérias. O fato de diminuir a quantidade de água vai fazer com que ele dure um pouco mais de tempo também no refrigerador, porque a gente sabe que a água ela é excelente para proliferação de bactérias, mas a gente tem que começar a entender que não se deve passar vinagre, limão, álcool, nada nessa carne, porque se ela é de uma boa procedência e foi bem manipulada no restaurante ou na peixaria, ela já está própria para
consumo. Não existe a Isso. necessidade que a gente pensa de querer higienizar, desinfetar. Se você acha que você precisa desinfetar o peixe, Já está não errado. coma, já está errado, já está errado, né? E peixe fresco, o filé não tem cheiro. Se tiver cheiro, não queira fazer nada com ele para tirar o cheiro, não coma. Isso é muito É, sério, isso. né? E O que você está falando é que o filé do peixe que é estéril e que não é para ter uma contaminação, ele já não é para ter uma contaminação. Existem alguns uhum, tratamentos que a pessoa faz que pode até dar sabor ao peixe, concentrar o sabor, porque vai tirar uhum, água, tal, a questão de sal, esse tipo de coisa. isso, E existem métodos de conservação historicamente utilizados pelos humanos de salgar a carne. A gente pode até dar um exemplo de uhum, peixe, é, bacalhau. uhum, Bacalhau é um processo de salga que você evita a proliferação bacteriana, você não precisa deixar ele refrigerado, porque aquele sal faz com que diminua a uhum, quantidade, a uhum, atividade de água, a água disponível, e as bactérias não consigam proliferar, certo? uhum, Mas não é, isso aí é uma forma de conservação, certo? Que era utilizado antigamente quando não tinha isso, refrigeração, que dá um sabor especial para aquele peixe, e a gente é acostumado a uhum, comer bacalhau salgado, uhum, certo? Então, a gente pode salgar o peixe para ter esse tipo de sabor diferente e tal, para ter até uma uhum, conservação histórica e esse tipo de coisa. certo, Mas o perfeito. peixe não é para você contaminado, para você ter que tirar as bactérias dele, Aham, não. aham, exato, Entendeu? Até exato. aquele peixe que você vai salgar, que você vai fazer um tratamento com ele, ele é para ser de boa Aham. procedência, para ser bom. Perfeito. O que você está falando aqui é muito esclarecedor. A diferença entre fazer uma técnica de conservação e querer desinfetar peixes são coisas que acho que não, acho que são indiscutíveis. São É, áreas completamente diferentes, sabe? Então é muito bom que você esteja esclarecendo isso, porque todo mundo me pergunta, quando eu falei aqui no comecinho da live. Quando eu abro a caixinha de pergunta, todo mundo pergunta: precisa desinfetar o peixe? O que eu faço para desinfetar? Então, que massa que você está aqui falando isso tudo para a gente, para corroborar mesmo tudo que vem sendo falado, né, no meu perfil, em diversos outros perfis. Eu estou dando graças a Deus que esse tipo de informação está sendo disseminada. E o congelamento? A gente falou de bactérias, mas tem a questão também de parasitas, certo? isso, O isso, pessoal, às vezes, não tem peixe fresco em casa. Né? isso. Difícil. Pô, na minha cidade não tem peixe fresco, eu tenho que ir na cidade vizinha comprar um salmão. Mas aí, vou ficar com o salmão por 2, 3 dias, ele vai estragar. Posso congelar? Eu Isso. sempre digo que pode, vamos ouvir a opinião do César, o que ele tem a falar para dizer sobre isso. Eu sou a favor do congelamento, né? Mas o pessoal ainda tem uma resistência muito grande em congelar peixe, principalmente peixe que vai ser servido cru, da culinária japonesa e tal, porque o pessoal fala, tem que ser peixe fresco. Uhum, É, deixa eu falar um pouco só do filé de peixe fresco a princípio. Como é que a gente vai escolher o filé de peixe fresco para poder entrar no filé de peixe congelado? Certo? E a gente depois vê como faz o congelamento. perfeito. Para a gente poder Excelente, didático. Uhum, exato, ser mais didático. Então, uhum, a gente falou do peixe inteiro, como é que tem, você mesmo falou como é que tem que olhar, olhos, guelras, tal, tem que estar bem firme, tem que estar escamas bem aderidas, tal, esse tipo de coisa. Mas se o filé estiver lá, se o filé já está pronto, como é que a gente vai avaliar a qualidade do filé? A gente precisa ver algumas características da carne do peixe. A carne do peixe, quando ele está de excelente qualidade, ela é uma carne que é brilhosa, certo? Alguns peixes têm até uma transparência uhum, e existe um indicativo, que é um indicativo de boa qualidade, que é o músculo escuro do peixe. Todo peixe ele tem dois músculos escuros em cada lateral, chamado de dark muscle, que essa musculatura ela faz parte do sistema circulatório do peixe. E ela é uma carne bem uhum. vermelha, e quando ela vai perdendo qualidade, ela tem um metabolismo até mais rápido do que a carne do peixe normal. Então, quando ela tende a piorar antes da carne do peixe. Então, ela é um indicativo de boa qualidade. Quando ela está vermelha, indica, Uhum, todo mundo já deve ter visto aí, aquela carninha uhum. escura do peixe. Eu Quando ela erroneamente por muito tempo falei gordura, mas é um músculo, né? é um músculo, um músculo.
Então, quando a gente vê aquela carne vermelha, é um indicativo de boa qualidade do peixe. Ótimo. Quando a gente vê aquela carne mais escura ou cinza, não é indicativo que o peixe esteja ruim, certo? Ok. Quando está vermelho, é indicativo de boa qualidade. Quando está mais escuro ou cinza, a gente vai ter que ir para os outros parâmetros. Aí a gente vai olhar para realmente a carne do peixe e a gente vai ver se está bem brilhosa. A carne de peixe tem que ter uma aparência de invernizada. Parece que é uma carne invernizada, parece que tem uma película por ali por cima. Quando ele vai perdendo qualidade, a carne vai ficando mais ressecada, o brilho, vai perdendo um pouco o brilho, certo? E a coloração também, a carne vai perdendo a coloração. E isso sim, aí você consegue avaliar um filé de peixe. Vamos falar agora um pouco sobre o filé de peixe congelado, certo? Às vezes as pessoas não têm acesso ao peixe fresco, tem que ir no supermercado comprar um filé de peixe congelado. O que é que se faz na indústria para proteger o filé de peixe, que é previsto na legislação e é até bom para fazer isso? Se faz uma camada de gelo, uma proteção para aquele peixe, é chamado de glazing. Então, o que é que eles fazem? Na indústria, eles pegam o peixe, corta todo bonitinho, coloca lá para congelar. Eles fazem um congelamento rápido no peixe e depois eles dão um banho naquele peixe congelado. Aquele banho, na hora que você pega um peixe que está a menos 25 e dá um banho rápido nele, aquela água que ficou na superfície vai congelar e depois eles botam no túnel novamente. No túnel de congelamento. Então, aquela superfície vai ficar uma superfície de gelo naquele peixe ali, naquele filé, que vai proteger aquele filé de um processo chamado de queimadura pelo frio. Todo mundo aqui já deve ter tentado colocar um pedaço de carne sem proteção nenhuma no congelador, um pedaço de peixe sem proteção nenhuma no congelador, e ela parece que está queimada, tem um ressecamento ali na superfície. Então, essa camada de água, de gelo, vai proteger isso aí. Aí o pessoal faz, mas eu estou comprando água no preço de peixe, né? Mas não é bem assim. Pela legislação, certinho, o que é para ser feito certo, o peixe é para ser pesado antes, aquele filé é para ser pesado antes do processo de glazing. Então, é aceito até 12% de glazing naquele peixe. Mas não quer dizer que você está pagando 12% de água. Você está recebendo 12% de água. É só para ter um limite, mas aquele peso é para ser o peso do peixe. Agora, uma coisa que eu lembrei também, não adianta também você pegar o peixe com glaze, descongelar e pesar para ver se é o mesmo peso. Porque também o peixe, quando descongela, ele perde um pouco de exudado, então o peixe vai ser o peso vai ser um pouco menor. Não vai ser tão menor, mas é um pouco menor sim, entendeu? Existem umas técnicas específicas para poder fazer essa análise de glaze que faz laboratorialmente. Perfeito. Quem compra o peixe de supermercado congelado, então, em princípio, sim, pode comer cru para o sushi. Até aqui em Tijucas, pertinho daqui, tem aquela empresa Condeli, não sei se vocês conhecem, que é a empresa que faz o processamento do salmão, e eles fazem todo esse processo de glazing e revendem para os supermercados. E eu também já conversei muito com eles a respeito disso. Então, em princípio, sim, você pode comer um peixe que veio congelado de mercado, mas também sabendo descongelar o peixe. Você não vai deixar esse peixe na água corrente até ele descongelar. Você não vai deixar esse peixe em cima da pia descongelando de qualquer jeito, próximo de outros alimentos. Então, é uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Comprou peixe congelado de mercado para fazer sushi, você não tem opção do peixe fresco, eu entendo porque muita gente vai me falar isso. Ok, tem os cuidados adequados, deixa ele descongelando lentamente, o mais lento possível na geladeira, na parte mais fria, de preferência, quem tem aquela gaveta de frios, melhor ainda, quanto mais devagar, melhor, porque ele vai perder menos as propriedades organolépticas, que são aquelas, né, visíveis e táteis, o brilho, a cor, a textura,
O sabor não dá, assim, ele já vem com essas, ele já não é igual um peixe fresco, vamos começar daí, né? Um peixe de Isso. supermercado congelado, ele nunca vai poder ser comparável a um peixe fresco, aquele filé brilhante, mas às vezes é a opção que a pessoa tem. É. Né? Então, vamos Até tentar preservar o máximo possível das características que ainda resta no isso. pobrezinho, né? Para você poder fazer um sushi. Até porque, Fê, a indústria, não vale a pena para a indústria pegar um peixe que tem o altíssimo nível de qualidade e congelar. Porque ele Uhum, vai perder dinheiro na venda, na verdade. O peixe congelado certo. normalmente é mais barato do que um peixe fresco. Então, Uhum, ele vai, apesar de ter uma manipulação. Então, o que é que se faz? Já se faz o congelamento do peixe que tem uma qualidade um pouco menor. O que eu falo de qualidade, não é contaminação. Peixe não é para ter certo. contaminação. Uhum, O que eu falo de uhum, qualidade é a questão de cor, se aquela cor está bonita, se o peixe está com uma cor mais uhum. alterada, se Que tem depende algum. do abate também, de como ele foi abatido, se ele Isso, passou por estresse no abate, tudo isso, né? exato, tem todas essas questões. Se ele levou uma pancada, por exemplo, na hora do abate, na hora da manipulação, ele levou alguma pancada e tem algum machucado e tem uma quebra naquela musculatura, aquele peixe normalmente vai ser congelado ou vai ter até para Uhum, enlatado, esse tipo de coisa. uhum, Mas uhum. nunca é para ser peixe contaminado. Por isso que o Perfeito. peixe congelado que você compra no supermercado é não tem contaminação. Então, a questão de comer cru ou assado, a gente não vai ter o sabor, porque já vai ter algum tipo de alteração Uhum. na carne do peixe. Ele vai ter um sabor diferente do peixe que você compra fresco, mas ele não é para ter contaminação. Você não é para Uhum. passar mal com aquele peixe. Perfeito, Entendeu? excelente, excelente explicação. Agora, a mesma coisa também quando você compra o filé fresco, como eu falei, o pessoal vai numa cidade vizinha, compra o peixe, corta os filés e congela. Mesma coisa, ele vai acabar perdendo um pouco das suas características, né? Até porque é um congelamento caseiro, um congelamento mais lento, não é numa Isso. temperatura industrial, É. mas ele ainda fica melhor, bem melhor do que o peixe congelado de mercado, né? Então, em princípio, as pessoas podem congelar esse peixe que veio fresco, contanto que ele realmente esteja fresco, né? Se ele for Isso. congelado bem fresco, ele vai se manter melhor ainda depois quando for descongelado. Agora, se você já comprar um peixe que já está passado, né? É. Passando do ponto de querer congelar para preservar, não faz muito sentido também. O E aí, peixe nunca melhora, né? A gente só mantém. exatamente, só mantém. Então dá para manter congelado esse peixe que você comprou fresco, descongela da mesma forma, lentamente, tentando preservar suas características organolépticas. E a questão de parasitas, né? Quando você congela o peixe, algumas bactérias elas não morrem, né? Elas adormecem, até porque tem bactéria que nem morre quando é fervido o alimento, né? Esse é um Isso. assunto para uma outra live. É, Mas os parasitas morrem com congelamento, certo? E como você isso. estava falando, dependendo de onde esse peixe foi pescado, da água que ele veio, ele pode vir contaminado se ele não tiver os devidos registros, os devidos cuidados de pesca. Então, acontece de você encontrar, né, uma minhoquinha no peixe, né? Graças a Deus, eu nunca encontrei no meu pescado, mas eu já vi em vídeos e não é nada agradável. E a pessoa fala, não, tira a minhoca e congela, ou congela que o congelamento mata. Na Europa e nos Estados Unidos, é obrigatório o congelamento. Mas eu fico pensando, matou qualquer parasita que tenha lá e você está comendo uma carne que teve um parasita, não dá muita coragem de comer, né? Então eu acho que é mais seguro eu ter o peixe fresco do que ter a obrigação de congelar para matar um possível parasita. Eu falei, gente, eu prefiro que esse peixe venha fresco na certeza de nem ter parasita, né? Mas pode acontecer. É melhor comprar um peixe registrado, um peixe que já passou por É, fiscalizações, tal, que a gente exato. sabe a origem, para poder não ter esse tipo de É, problema. é, é. A questão do congelamento em casa é bem interessante, porque a gente pode ter um congelamento muito bom em casa, certo? Não vai ser nunca um congelamento de indústria, mas o peixe que a gente vai escolher para congelar provavelmente vai ser melhor do que aquele que foi congelado pela indústria. Então, Uhum. você compra um filé, tá? Você achou lá o olhete que você comprou lá, lindo. Ah, comprei 2 quilos de olhete, mas eu vou usar só 500 gramas. Então, você pega aquele
aquele filé e faz um congelamento em casa. Como é que a gente vai fazer esse congelamento? Primeiro vai fazer toda a limpeza, tal. A limpeza que eu digo é tirar a pele e fazer espinha, tal, e fazer a embalagem desse peixe que vai ser congelado, certo? O peixe você pode fazer uma embalagem, tem gente até que tem seladora a vácuo em casa. Tô para comprar a minha. Mas a maioria não tem. Eu não tenho. Sim. Eu não tenho. Então, como é que a gente faz essa embalagem para congelar o peixe? Todo mundo tem plástico filme em casa. Então, você pega aquele filé, embala com o plástico filme, certo? Depois, você vai passar um papel toalha por cima do plástico filme e depois você vai passar outro plástico filme por cima, certo? Então, o que é que a gente fez aí? A gente fez uma embalagem que até no momento de descongelamento ou se soltar qualquer água, aquele papel vai absorver, ele vai passar pelo plástico e vai absorver. E a gente não vai ter a queima pelo frio, mesmo sem o glaze, porque tem plástico ali. Então a gente não tem ar entre a embalagem e a carne do pescado. A gente não vai ter essa queima. Uma coisa interessante é colocar no local, às vezes tem geladeira que tem até a parte de congelamento mais rápido. Tal. A gente colocar aquele peixe ali naquele congelamento rápido. E manter aquela temperatura. Peixe, para a gente, por exemplo, para consumir cru, o ideal é que a gente não deixe muito tempo congelado, certo? De passar 3 meses, 6 meses congelado, ele também vai ter uma perda de qualidade. Sim. Então, o ideal a gente deixa aí uns 20 dias, um mês, até dar. Eu já fiz isso em casa, inclusive. Então, eu também. Dá para a gente segurar bem a qualidade, que seria melhor do que se a gente manter ele fresco. Claro, perfeito. César, a gente está chegando em 1 hora de live, o Instagram vai cair já. Tem tanta coisa para falar. Mas eu achei maravilhosa a nossa conversa e eu acho que esclareceu muitas das dúvidas que a maioria das pessoas tinha, pelo menos dos questionamentos e os medos que eu recebo. Acho que você conseguiu esclarecer tudo. Muito obrigada mesmo pela tua participação, por estar aqui compartilhando conhecimento, que é a coisa mais valiosa que a gente pode ter na vida. Tempo e conhecimento. Isso. César, obrigada de coração. Espero que a gente volte a fazer mais lives. Sigam lá o perfil do César, @César_, né? Causavara. E também o Fish Tag, que é a empresa dele. E acompanhem a gente nos próximos stories e próximas lives que eu espero que a gente faça. Vamos fazer sim. Muito obrigado de estar aqui. Eu adoro isso. É bom passar esse tipo de conhecimento e mostrar para as pessoas como é que tem que trabalhar. Vamos melhorar essa qualidade desse isso Brasil mesmo. Aí. Muito, muito obrigada mesmo. E parabéns pelo seu trabalho, por estar fazendo essa transformação em termos de pescado aqui no Brasil. Obrigada, César. Um beijo enorme para você. Tudo de bom aí em São Paulo e Natal. Boa viagem de volta. E obrigada a todo mundo que esteve presente aqui ao vivo com a gente. Um beijo enorme e até a próxima. Tá, okay. Bye, bye. Tchau.